Boa tarde, Medina. Estamos aí. Estamos aí, ô Kevin. Tem porta de balança a todo vapor, hein, Kevin? O investidor gosta, né, disso, né? Você gosta, Kevin, da temporada? É onde eu acho que dá pra gerar mais alfa na carteira operando balanço, né? Essa temporada de balanços, assim. Normalmente quando a gente consegue girar mais, faz mais trade, pra mim sempre é muito positivo, assim. Nem sempre a gente ganha dinheiro, né? Mas é sempre positivo ter essa temporada de balanço, porque acho que traz um viés de como tradear, né? A gente sempre, como trader, a gente sempre busca gatilhos, né? Sempre busca evento, gatilho, coisas que podem fazer com que o preço dos ativos se mexam para um lado ou para o outro. Então, balanço é ótimo para isso. Do que tá sendo divulgado agora, assim... Se você gostou. Vamos ficar no local, depois a gente vai pela fora. Não sei se você chegou a ver Palantir, que divulgou agora, tá bem. Tem gente falando, Palantir vai virar, daqui a pouco vira as Magnificent 8, tipo Palantir, que ela subindo vai bem. Roubar o lugar da Tesla. Mas aqui no Brasil, algo interessante que já saiu ou que você projeta que vai sair, Kevin? Tem sim, eu tô olhando para 2 balanços essa semana, que eu acho que vão vir bem fortes. Brava e Lojas Renner. Por quê? Diga aí. Brava, eu acho que, assim, primeiro que já não é novidade, né? A gente já tem grande parte do consenso aí do sell side que acompanha mais de perto o papel, que é principalmente ali o UBS, Santander, esses que são mais perto ali do setor de oil e gas, eles já estão assumindo que vai vir um resultado muito forte para Brava. Então, se você olha os relatórios deles, eles colocam números ali bem fortes, acima do consenso, né, do que tem de expectativa no mercado. E muito provavelmente a empresa vai entregar um balanço bem sólido e bem forte. A gente teve hoje, né, o relatório de produção deles. Eles entregaram mais ou menos 90 mil barris. Algumas pessoas ali dentro da empresa já estão divulgando para sell side, para analistas, que nesses últimos dias do mês eles estão chegando mais perto de 100 mil barris, então eles podem falar isso no conference call. Então assim, você vê que a produção está muito forte, as expectativas do sell side são muito fortes para a empresa, e ela é uma que se tornou meio que odiada do setor, né? Ninguém mais quer Brava, ninguém mais fala de Brava, agora que ela caiu bastante. Ela era uma das queridinhas há um tempo atrás, quando a empresa não entregava, queimava a caixa. E agora que ela está entrando em um momento onde parece que o resultado operacional vai virar, de fato ela vai conseguir talvez entregar um caixa positivo, geração de caixa, vai entregar um balanço mais forte, o mercado está, né, olhando meio de longe. Então assim, eu acho que pode ser um balanço transformador para a empresa, que vai diminuir de repente a alavancagem e o que o mercado pode começar a olhar a empresa com outros olhos. Então, Brava é uma que eu tô bem confiante de que vai ser muito forte. Com essa visão micro, no macro, para a Brava, tivemos ali o PEP, né? Esse aumento que não dá para saber de quanto, assim, na produção, mas o petróleo recuando ali, não vira um risco, principalmente para essas empresas aí, Kevin? Com certeza, esse é o risco do trade e, inclusive, tá entrando esse risco, né? Eu diria agora, porque também a gente teve o payroll na sexta e foi dali para cá que você começou a ter uma realização mais forte do petróleo, né? O payroll mais fraco, o mercado começou a entrar um pouco nessa narrativa de talvez recessão, desaceleração da atividade econômica, e aí você teve uma queda mais forte do petróleo, né? De sexta para cá, chegou a cair 3, 4%, e obviamente o papel sente isso, né? Mas, assim, o petróleo ainda tá aí $68, tá bem forte ainda, tá num patamar que é totalmente ok para a empresa. E, enfim, tem alguns gatilhos também que podem trazer o petróleo para cima do outro lado, né? A gente tá vendo o Trump atacando fortemente aí todos os países que estão negociando, comprando petróleo da Rússia, né? Então esse é um trigger, por exemplo, que pode fazer com que o petróleo suba. Então, assim, é um risco macro que tem, sem dúvida, para ficar de olho, mas ainda assim eu sou bem positivo, acho que o balanço vai fazer bastante diferença para essa empresa. Legal, perfeito, o Kevin. E Lojas Renner era outra, né? Lojas Renner reporta na Brava na quarta, Lojas Renner na quinta. O papel subiu 2,30, hein? Hoje já deu começou esse movimento, talvez. Talvez já seja um sinal aí do balanço, mas a Lojas Renner é uma empresa que já foi uma queridinha também do setor, tá bem impactada, ela sofreu bastante, muito disso já foi pro preço do papel. Basicamente o que eu tô vendo o setor como um todo tá bem forte, né? Tá entregando resultados bem fortes, já não de agora, já de alguns trimestres para trás.
E a loja Renner já está entregando esses balanços um pouco mais sólidos já faz uns 2 ou 3 trimestres aqui. Então, você vê que claramente a empresa começou a recuperar aqueles balanços fracos que ela estava entregando, começou a mostrar uma melhora operacional, same-store sales positivo, e o mercado ainda não abriu os olhos, né? Então, tá naquele cenário que a empresa voltou a melhorar o balanço, voltou a ter resultados um pouco mais positivos, só que o mercado ainda tá meio cético. Você vê que o papel sobe, aí depois devolve tudo, e tá nesse movimento meio vai e volta. E eu acho que eventualmente o mercado acaba encarando, que é como foi com a C&A, né? A C&A a gente viu ela entregando um trimestre bom, outro trimestre bom, mais um trimestre bom. Lá pelo quarto, quinto, a ação não parou mais de subir, né? Então eu acho que Renner tá entrando um pouco nesse mesmo panorama aqui. Eu acho que vai ser um balanço bem sólido para a companhia, deve entregar resultados acima do consenso também, na minha expectativa. Eu acho que vai dar um beat aí no que o mercado espera. Deve entregar um same-store sales positivo. Eu acho que não vai ser o melhor do setor. Eu acho que o melhor do setor vai ser C&A ainda. Mas a Renner, por ter uma expectativa muito mais baixa, eu acho que pode fazer bastante preço ali no papel. Tá bom, tá bom. Vamos falar de Estados Unidos também, Kevin, porque Palantir a gente tem nessa faixa, o bom dessa faixa aqui enquanto o mercado fecha 5, né, que a gente consegue trazer os resultados corporativos que saem aqui pra gente. E tivemos aqui o resultado de Palantir. Você acho que gostou desse resultado, porque eu tô vendo aqui o papel subindo 5% no aftermarket, os destaques financeiros, receita total de mais de $1 bilhão, um resultado bem acima da expectativa, 48% a mais em relação ao trimestre do ano passado, ao mesmo trimestre do ano passado, alta de 14% trimestre a trimestre, receita comercial com avanço de quase 100% de um ano para outro, a receita total em $733 milhões também, 16 centavos o lucro por ação ajustado, só resultados aqui bons, né, sobre projeções, o guidance, receita agora de 1 bilhão e 83 milhões a 1 bilhão e 87 milhões de dólares e uma expectativa de lucro operacional ajustado de 493 a 497 milhões de dólares. Então, a Palantir traz resultados acima do esperado e traz também melhoras para o seu guidance. O que mais você enxergou, o que você curtiu, Kevin, esse avanço de quase 5% no aftermarket da companhia? Acho que já é uma boa, a gente pode aproveitar para falar dessa temporada de balanços Estados Unidos como um todo também, porque já meio que acabou, né? Essa semana é a última. Só falta a NVIDIA. Só vai ficar agora faltando a NVIDIA. Que vai mais pro finalzão. Mais umas 2, 3 semanas, acho, né? Mas Palantir veio muito forte. Você vê essa reação no after, né? Puxando o papel. Não é de agora que a empresa tem entregado balanços fortes, já faz algum tempo que ela está entregando bem. Já faz 2 anos aqui que a empresa está entregando balanços incríveis. É realmente impressionante o crescimento da empresa. E dessa vez não foi diferente. O que chama atenção só e que eu acho que o mercado, né, o investidor, ele tem que ficar atento, é que é uma tese, no mínimo, perigosa, né? Porque apesar desse crescimento todo, assim, a empresa agora, né, com essa alta de hoje, está batendo próximo de $400 bilhões de market cap, né? Então, assim, realmente ela está quase se transformando numa Mag 7, né? E com a receita que ela tem, assim, não tá nem perto, né? A Mag 7, por exemplo, né, as 7 empresas ali que estão entre as 7 maiores do S&P, você pega, Microsoft entrega 80 bi por trimestre de receita. A Amazon também entrega ali seus 90, 100 bi. Você pega ali mais ou menos o balanço, a que menos entrega talvez seja a Tesla, que entrega uns 22 bi por trimestre. Sim, a Palantir está muito abaixo disso ainda em termos de receita e lucro, e ao mesmo tempo ela está com market cap próximo ali, chegando, né, nessas empresas. Então, assim, para o momento atual, a empresa está valendo 700 vezes lucro, né, e se você colocar acima do que está no guidance, né, que é as projeções do mercado de crescimento para a empresa, ela estaria aí a mais ou menos umas 200, 300 vezes lucro para os próximos 12 meses. O que, assim, óbvio, né, eu já falei isso no passado e a ação continua subindo. É caro. Então, quem comprar
tem que assumir que ela vai continuar esse momento de crescimento muito forte. Óbvio que o que ela entrega hoje de resultado é muito baixo. 1 bi, 2 bi de receita ali por balanço é pouco. Óbvio que espaço para crescimento existe de monte, mas você está assumindo um risco aqui que caso esse crescimento não aconteça na proporção e na velocidade que o mercado está projetando, que não é baixo, tem muito a perder nessa ação. Então, assim, apesar do resultado forte, eu acho que Palantir tem que tomar um certo cuidado pelo o múltiplo que negocia, que é muito alto. E olhando para a temporada de balanços como um todo lá fora, Medina, eu acho que o que chamou bastante atenção foi, primeiro, assim, a gente já teve aí praticamente 70% das empresas americanas reportaram. Você teve um crescimento, né, de lucros de que o S&P bateu o consenso em cerca de 8,5%. Então, pega ali todo o consenso do mercado do sell side de quanto a S&P geraria de lucro nesse trimestre, ele bateu em cerca de 8,5% essa estimativa. Então, foi bem. Grande parte disso é puxado pelas Big Techs, né, pelo resultado de Microsoft. Você destacou recentemente no Manhã TC News, né, sobre como a IA já entra aí no PIB americano, né, esse investimento chegando a brigar ali com o consumo, né, que é algo inimaginável, né, Kevin? É bizarro. E é isso, né, a gente está nesse momento onde o CAPEX está muito forte para a inteligência artificial, então isso está se traduzindo sim em resultado para as empresas, só que principalmente para as Big Techs. Então você vê esse CAPEX muito puxado, ele está gerando muito lucro, muito resultado, mas para pouquíssimas empresas. E isso também está se traduzindo talvez aqui na performance dos ativos, né? Quando a gente pega as Big Techs, elas estão muito bem no ano, performando super bem. Você pega o S&P como um todo, está subindo cerca de 8% agora, 8, 9% no ano. O Nasdaq está subindo um pouco acima de 10%, só que o Small Cap está no 0 a 0. Que é onde representa talvez essa parte mais de consumo do PIB americano, que a gente vê em queda, que a gente vê que não está performando tão bem, está ali dentro das small caps, que também não estão performando e também não estão gerando esse lucro acima do consenso da expectativa. Então, assim, o que está puxando muito forte esse resultado, né, do S&P, das empresas americanas, é sim esse CAPEX elevadíssimo com inteligência artificial e cloud, né? Acho que são as duas categorias que mais estão puxando CAPEX aqui. É um CAPEX muito acima do normal e que está fazendo esse resultado mais forte nessas pouquíssimas empresas que surfam esse movimento, que são as Big Techs. Acho que fora esse setor de semicondutores e Big Techs lá fora, o que deu resultados muito positivos também, surfou muito bem esse trimestre, foram bancos. Bancos também performaram bem acima do consenso lá nos Estados Unidos, mas assim, fora isso, você vê que esses são basicamente os setores que estão puxando o S&P e a economia americana para cima. E claro que agora no mercado americano o debate é sobre corte de juros, né, Mara? Você tem até um questionamento pro Kevin sobre isso, certo? Exatamente. Boa tarde, Kevin. Você comentava com o Léo no manhã que você não enxerga um corte de juros em setembro, até por conta das pressões tarifárias. Após os dados do payroll de sexta-feira virem abaixo da expectativa, você ainda mantém o seu posicionamento, até pensando que o mercado inteiro já está precificando isso? E além disso, hoje a Mary Daly do Fed de São Francisco disse que podem ter até mais de 2 cortes ainda este ano. Você enxerga esse cenário? Acho que mudou, né? Acho que esse payroll ele mudou um pouco. Eu não estou 100% convencido que esse corte ele vai acontecer de fato. Eu ainda acho que tem algum espaço aqui para o mercado voltar atrás, de repente. Assim, a gente vai ter mais um dado de payroll até a próxima reunião. Exato. Então, assim, se o próximo dado já vir forte... Mas é uma outra chefia, né? Porque a chefe anterior foi emitida pelo Trump. Tem esse porém, né? Mas a gente tem que ver como vai vir o próximo dado, né? Essas narrativas no mercado mudam muito rápido, né? Eu lembro que ano passado, quando a gente teve um dado muito fraco também nessa época do ano, julho, agosto, o mercado já começou a pedir cortes emergenciais, né? Reuniões emergenciais para o Fed cortar, porque foi um dado muito ruim, até chegou a trigar a SAM Rule na época, né? Que era um gatilho de recessão, o mercado desesperou, e no final, no próximo payroll veio forte, o mercado parou de precificar essa narrativa de recessão. Então, assim, foi um dado que é ruim, obviamente, mas você tem que considerar também que o Fed já tem uma expectativa de desemprego subindo. Então, assim, se você pega os dados lá do Fed que eles colocam no dot plot, você já tem uma expectativa que o desemprego vá subir esse ano.
o desemprego foi para 4,2. Para continuar preocupando o Fed, você precisa ter esse payroll vindo abaixo de 70 mil por mais alguns trimestres, para até a gente ir para mais ou menos um 4,5%, que é onde o Fed acha que ali é o ponto limite, né, digamos. É onde ele talvez começaria a realmente se preocupar com recessão, porque daí começa a trigar todos esses gatilhos de recessão, Same Rule e etc. Então, assim, o Fed já tem uma expectativa que o desemprego vá subir. O dado corrobora com isso, né, e mostra que talvez a economia esteja um pouco mais fraca. Mas, de novo, acho que se você tiver um dado forte em setembro, o mercado e o Fed não cortam ainda. Acho que volta atrás dessa narrativa de recessão e eles passam a tirar esse corte de setembro. Se você tiver mais um dado fraco, aí sim eu acho que crava que vai vir um corte. Provavelmente o mercado já vai começar a botar quase como certo 3 cortes pro ano. Os derivativos da CME já colocam. Já estão colocando, né? A maior probabilidade já é de 3 cortes. Uhum. E eu acho que isso vai cravar se você tiver mais um dado muito fraco aí de payroll, né? De desemprego. Mas não está certo que ele vá de fato acontecer, né? Assim, a gente vê que... A gente tem um dado essa semana também, né? De PMI de serviços, que também é um bom dado econômico para a gente acompanhar a força da economia americana. Mas, assim, acho que não está claro ainda para o Fed se é ou não para cortar, né? Até porque, o Kevin, claro que se tivermos ali uns números fracos, como você tem apontado aí para o mercado pedir corte de juros, não necessariamente isso para os índices podem ser bons, porque é algo até que o Alex levantou na nossa programação, porque tem aquele cenário, esse recuo é recessão. O Alex nem fala recessão, o Alex fala em estagflação, inclusive no mercado americano, porque isso não está no preço hoje, né? Esse corte de juros de recessão, ele é muito ruim, né? Então, com certeza, se entrar essa narrativa de recessão e o Fed cortar por isso, a expectativa não é que os ativos de risco vão performar bem, né? Na verdade é o contrário, né? Se o mercado começa a entrar nessa narrativa, a expectativa é que as bolsas caiam e caiam forte, né? O problema só, na minha visão, normalmente o mercado fica procurando esse tipo de dado, né? De desemprego, PMI, enfim, dados macroeconômicos para tentar justificar se a economia tal não está indo para uma recessão. E quando você olha historicamente, você nunca conseguiu prever uma recessão olhando para esse tipo de dado. Hoje ele falou, ninguém sabe nada. Ele mandou aqui ali. O risco do analista, né? Kevin, você tem que projetar. Você tenta projetar com base nos dados que você tem. É o normal, né? Mas assim, nunca deu, né? Assim, normalmente quando acontece, o mercado ele cai antes e aí você começa a ver os dados fracos. É um pouco do que a gente viu no Liberation Day, né? Você vê que ali o mercado ele rapidamente sacou que, isso daí que tá acontecendo vai fazer com que a economia desacelere, vai fazer com que a inflação suba. O mercado começou a entender o quão perigoso era aquela narrativa de tarifas do governo Trump naquele pouquíssimo espaço de tempo, naquela 1-2 semanas que a gente passou ali do Liberation Day. Então você vê que o mercado inteiro desabou, né, naquele momento. Então, assim, normalmente é isso, o mercado ele enxerga alguma coisa que faz com que esse gatilho de recessão e etc. aconteça, e normalmente depois que o mercado cai é que você começa a ter esses dados mais fracos. A gente com S&P na máxima, né, subindo 9% no ano, não me parece nem um pouco que o mercado está preocupado ainda com essa narrativa de recessão, né? Parece que o mercado ainda está precificando uma economia forte e que, na verdade, o dado de payroll só ajudou a entrar mais uma narrativa que o mercado quer, que é corte de juros. Tá. Né? Então, assim, eu não vejo o mercado precificando nada parecido com uma desaceleração econômica nos Estados Unidos ainda. Eu entendi, Kevin. E aí, com o mercado na máxima, difícil falar para o investidor, nesse patamar não é bom comprar S&P, não, porque essa máxima ali tá virando até uma lateralização ali praticamente do mercado americano, né? Sobe, cai, olha no gráfico ali, a última vez que a gente viu o S&P aqui, no meu gráfico aqui que tá na tela, quando que é isso daqui? Isso daqui é abril, ainda tá em agosto, 4 meses depois, né? O S&P não para. Aí a gente pergunta, o investidor tem que esperar voltar pro patamar de abril do Liberation Day para conseguir aportar, ou vai abraçar a inteligência artificial como já tem abraçado, Kevin? É difícil, né? Assim, o mercado americano com certeza tá com um baita momento, a gente vê que ainda tá
sendo a principal bolsa aí carregando o mercado do mundo, né? Até engraçado, né? Eu vi um dado recente que você teve nesse ano, você teve mais ou menos 420 bilhões de dólares entrando para fluxo de Big Techs, né? Das principais ações ali de tecnologia dos Estados Unidos. E você teve mais ou menos uma saída de 80 bilhões de dólares para small caps, né? Então, são os maiores fluxos da história de ambos, né? Então, você vê que ainda tem muito fluxo, ainda tem muito momento esse mercado americano e principalmente focado nessas empresas que são vistas como vencedoras, né, dessa corrida por inteligência artificial, por cloud até de certa forma, as que têm certa dominância dentro da tecnologia que elas atuam, né? Meta, Google, Microsoft, todas essas empresas são vistas como vencedoras. Pode continuar subindo? Acho que pode, tá? Acho que tem espaço, inclusive, para continuar subindo. Se essas empresas continuarem reportando do jeito que estão reportando, com o crescimento que estão reportando, com certeza o mercado americano vai continuar subindo, né? A gente viu uma empresa do tamanho da Microsoft, da Meta, crescendo receita em 20%, 30% ano contra ano. É muito forte, né, para esse tipo de empresa. Provavelmente a Nvidia também vai mostrar um crescimento bizarro no resultado dela. Então, dá para continuar subindo? Sem dúvida, mas o que eu tenho salientado já há algum tempo você tá operando algo muito mais perto de um topo de ciclo nos Estados Unidos. Eu não tenho dúvida que a gente está muito mais perto de um topo de ciclo nos Estados Unidos. Em algum momento, esse CAPEX elevadíssimo com inteligência artificial, ele vai diminuir, ele vai cessar. Isso é o normal, é o esperado. Ele não vai durar mais 3, 4 anos. Né? Em algum momento, esse CAPEX ele vai cessar e no momento que ele parar, você vai ter uma realização de lucros e você vai ter uma queda grande desses mercados, dessas empresas Big Techs. Né? Na história da Nvidia, a empresa caiu cerca de 50% ou mais de 7 vezes, né? De 2000 para cá. Então, assim, é uma empresa que é cíclica, né? Semicondutores é cíclico, depende de um ciclo forte de CAPEX. Então, assim, é muito provável que a gente esteja muito mais perto desse topo de ciclo. Vai durar mais 12, 24 meses, 6 meses? É difícil dizer, mas eu diria que o mercado americano está muito mais perto desse topo do que do fundo. Perfeito. Bom, André, vamos colocar a agenda de amanhã para o nosso espectador ficar atento que teremos amanhã. Dia cheio também para amanhã em relação a dados econômicos e temporada de balanços, porque amanhã é dia de PMI, serviços e composto. Da Alemanha, são os dados de julho. Da Alemanha, o dado sai às 4h55, na zona do euro às 5 da manhã, no Reino Unido às 5h30, no Brasil às 10 da manhã e nos Estados Unidos às 10h45. Nos Estados Unidos também tem o PMI de serviços do ISM, dado de julho, 11 da manhã. Há outros dados da Europa, o PPI de junho, 6 da manhã. Aqui no Brasil tem a ata do Copom, tá Estados Unidos, mas é Brasil, viu, pessoal? 8 da manhã, ata do Copom saindo. Lá nos Estados Unidos tem balança comercial de junho às 9h30, o leilão de Treasury de 3 anos às 2 da tarde, os estoques de petróleo IPI 5h30 da tarde. E balanços, Caterpillar antes da abertura do mercado, IMD após o fechamento do pregão, balanços americanos. Aqui no Brasil, Klabin, Embraer antes da abertura, Itaú, RD Saúde, Odontoprev, Cury, Prio, Pão de Açúcar e Aura reportam após o fechamento. É aquilo que você disse, né, Kevin? Estamos com a temporada todo vapor por aqui, hein? Algum destaque dessa agenda? Eu só ficaria de olho aí, principalmente nesses PMIs de serviço, tá? A Europa tá mostrando algum sinal de desaceleração, que também preocupa. E Estados Unidos, se você tiver um dado fraco, vai encaixar muito mais forte essa narrativa de recessão, e aí você pode de novo ver uma realização forte das bolsas. Então, muito importante esse dado do PMI de serviços amanhã.